Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia. Te agradeço porque o seu amor nos envolve, o seu amor nos direciona e o seu amor nos coloca num lugar seguro, onde nós podemos ser curados, onde nós podemos descansar das nossas lutas diárias, porque nós temos o Senhor que age, que luta por nós. Espírito Santo, essa live é do Senhor, a minha vida também. Eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos neste momento. Obrigada por esta mesa, por essa oportunidade de mais uma vez, com liberdade, poder conversar com os meus irmãos sobre a tua palavra. Se houver da minha parte algum equívoco para falar ou me expressar, que o Senhor complete no coração dos meus irmãos essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos e queridas, sejam bem-vindos. Peraí, esse telefone hoje tá caindo. Eu postei um vídeo ontem no meu feed. O nome da mulher é Alex. Tem outro nome lá, quando eu conto falar, que é Mercil, não sei o quê. Ela tá falando sobre ouvir a voz de Deus e vendo o vídeo dela, aquilo falou muito ao meu coração de ouvir a voz de Deus, como que a gente pode ouvir a voz de Deus, né? E aí, eu dei uma estudada hoje sobre isso, sobre ouvir a voz de Deus. E aí eu vim conversar com vocês sobre isso. Vim trazer um questionamento para vocês. Se eu perguntar aqui para vocês, Deus é bom? Eu não vou falar aqui 100%, porque sempre pode ter alguém que acredite que Deus não seja bom. Mas assim, se você vai responder rápido, você vai falar, não, Deus é bom, Deus é bom. Mas de repente, se você vai pensar, você fala, eu acho que Deus é bom para algumas pessoas, para outras não. Aí a gente fica questionando a bondade de Deus, né? Mas a maioria das pessoas vão falar, Deus é bom. Aí se eu falar assim, para perguntar para vocês, vocês querem ouvir a voz de Deus? Todo mundo quer, a maioria. Quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir Deus falando, eu quero muito que Deus fale comigo. E se eu perguntar para você, você prefere ouvir qualquer outra coisa do que a voz de Deus? Você fala, não, claro que eu prefiro ouvir a voz de Deus acima de qualquer coisa. Eu prefiro 1000 vezes ouvir a voz de Deus do que qualquer outra coisa. E aí hoje eu venho conversar com você como a gente faz o contrário na prática do nosso dia a dia. O nosso desejo é desfrutar da bondade de Deus. Nós queremos muito desfrutar a bondade de Deus aqui nessa terra. Nós queremos muito que Deus fale conosco. Nós queremos que Deus fale. Só que nós não queremos fazer a nossa parte. Lá em Jeremias 29:13, o bom é que Jeremias 29:11 fala que Deus é o único que tem pensamento bom a nosso respeito. Vocês já sabem que eu falo aqui toda a live sobre isso. Mas logo no versículo seguinte, no versículo 13 de Jeremias 29:11, fala, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Você fala, Fernanda, mas eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho feito tantas coisas, mas eu não tenho escutado Deus falar, eu não tenho tido respostas, Deus não tem falado comigo. Esses tempos, até eu falei aqui na live, teve uma missionária que falou que Deus ficou 1 ano sem falar com ela. Eita, como assim? Se Deus fala o tempo todo. Como assim Deus ficou 1 ano sem falar? Então, eu queria dizer para você, Deus sempre quis se comunicar conosco. De todas as formas, Ele tentou se comunicar com o homem. Enviou o próprio Filho para, inclusive, dar um acesso mais rápido, um acesso mais fácil à voz dele e à presença dele, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, todo obstáculo litúrgico, todo obstáculo cerimonial que impedia o homem de falar com Deus foi rasgado, foi destruído pelo sangue de Jesus na cruz e nós temos livre acesso. Então, por que Deus fala com algumas pessoas e não fala com outras? O que está acontecendo? Aí eu queria falar, esse versículo de Jeremias 29:13 fala, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós queremos ouvir a Deus, sabemos que Ele é bom, sabemos que Ele tem o melhor para nós,
Mas tem algo que nos impede. Nós não estamos buscando a Deus de todo o nosso coração. Não estamos. E se você for ver, o primeiro mandamento é amar a Deus com toda a sua força e entendimento. A gente não ama a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Existem barreiras. A barreira que separa nós de amarmos Deus dessa forma com que Ele merece e deseja ser amado por nós é o pecado. É o pecado. A iniquidade é o pior, porque o que é a iniquidade? Você sabe que é pecado, mas você faz. E eu queria trazer para você algumas coisas que talvez vai confrontar tudo que você acredita, porque eu fui confrontada com isso. Você sabia que a falta de perdão é uma iniquidade? Deus falou hoje no meu coração que quando eu não perdoo, eu estou em iniquidade, porque a falta de perdão nos afasta da presença de Deus. Pecado não é tudo aquilo que nos afasta da presença? Quando eu não perdoo, existe aí algo que me impede de ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Quando eu não perdoo, eu guardo mágoa, eu guardo rancor. E quando isso é guardado dentro do meu coração, lá em Hebreus, eu não anotei aqui, mas cadê aqui? Hebreus, eu vou marcar lá, vou colocar na legenda. Eu escrevi tantos versículos aqui que acabei que fala assim: não exclui a graça de Deus da sua vida, guardando rancor, raiz de amargura, contaminando você e a muitos. Eu vou colocar na legenda, é Hebreus alguma coisa. Eu achei que eu tinha anotado aqui a referência. Eu falo tanto, sei de cor, mas aí a referência aqui ao vivo eu não vou saber dar para vocês. Então, quando você guarda uma raiz de amargura, quando você não perdoa, você se exclui da graça. E nós somos salvos pela graça. A graça restaura a nossa comunicação com Deus. Então, muitas vezes você diz que está orando, você vai na igreja, você completa todos os rituais religiosos, mas você não consegue perdoar o mal que te fizeram. Você está dizendo para Deus: olha, Deus, eu prefiro ouvir minha dor do que sua voz. Você fala: Fernanda, jamais eu preferiria ouvir minha voz do que a voz de Deus. Sim, mas quando você não perdoa, é isso que você comunica para Deus. Porque amar a Deus de todo o coração, buscar a Deus com todo o coração, você acha, você encontra. Mas se o seu coração está ali preso a algo que te fizeram, preso a ofensas, a distrações, a falta de rendição, que é um orgulho. E eu queria trazer para você isso, que o que nos impede de ouvir a voz de Deus é a falta de perdão. São as distrações. Isso é a falta de rendição, que é o orgulho, nosso orgulho. A gente não cede, a gente não se rende. Aí vem aí fala: mas Fernanda, eu já tentei tanto perdoar, eu libero tanto perdão. Mas muitas vezes o perdão que é pregado é um perdão adaptável, assim, tipo, você tem que perdoar, não é porque a pessoa merece, mas é para você ficar livre, é para você ficar bem. Não tá na Bíblia esse versículo. Não é um versículo. Não tá na palavra de Deus que você perdoa o outro para que você fique bem. Você libera o outro para você. O que está escrito na Bíblia é que é uma ordem. Perdoem uns aos outros, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Perdoem uns aos outros porque você escolhe ouvir a voz de Deus do que a sua dor. Quando você escolhe ouvir a voz de Deus e não a sua dor, você vai ouvir. Lá cadê aqui? João 10, 27 fala: as minhas ovelhas, elas me conhecem e elas ouvem a minha voz. Porque as ovelhas estão com o coração todo voltado para o pastor. Então, quando fala aqui em Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração, é você abrir mão de toda dor que você sente quando lembra do mal que te fizeram. Abrir mão disso para ouvir a voz de Deus.
Porque se você não abre mão, isso cria raízes dentro de você e corta a sua relação com Deus. Isso é uma iniquidade. Você sabe que precisa perdoar. Assim como tens perdoado, nós queremos perdoar os quem nos deve. Nós somos perdoados por Deus, já somos perdoados por Deus por causa do sangue de Jesus derramado na cruz. E é assim que nós devemos perdoar os outros. É fácil? Não é fácil, não é uma receita de bolo. Tem uns que conseguem mais rápido, outros é um processo. Mas quando você diz, eu escolho ouvir a voz de Deus e não mais a voz da minha dor, você sai do lugar da iniquidade. As distrações também são iniquidades. Você sabe que se você ficar horas no celular, você sabe que se você ficar horas fazendo qualquer uma outra coisa e não orar, você sabe que isso você está deixando de se alimentar espiritualmente. A gente sabe das distrações. Só que mesmo assim a gente cede às distrações. Isso é iniquidade, quando você sabe que é pecado e você faz mesmo assim. Jesus, o Filho do Deus vivo, tinha acesso a Deus a todo instante, todo momento que ele quisesse. Só que tem um valor, tem um princípio de silenciar, de nos silenciarmos, de nos afastarmos daquilo que nos afasta. Lá em Lucas 5,16 fala que Jesus se retirava para o deserto, onde não tinha ninguém, onde não tinha barulho, para ouvir a voz do Pai. Lá em Marcos 1,35 fala que ele levantava de madrugada, o sol nem tinha nascido. Ele levantava de madrugada e se ia para o deserto. Ele nem ficava na casa que ele estava, porque para não se distrair. Lá em Lucas 6, capítulo 12, fala que Jesus passou a noite inteira orando. Passou a noite inteira em oração, porque no outro dia ele ia escolher os discípulos. Era uma decisão muito importante. Eram aqueles que iriam levar a mensagem, o evangelho da paz, da salvação da mente, do entendimento humano, que estava escravizado e preso a rituais e a lei. E Jesus tinha que levantar homens que espalhasse a mensagem do evangelho, da graça e da paz. Mas aí, quando a gente olha para Jesus e vê que ele é a nossa inspiração, ele é o nosso exemplo, ele se despedia das distrações até. A multidão, de certa forma, porque ele se tornou famoso, ele se despedia da fama, se despedia de tudo para se retirar para um lugar, para falar com Deus. Lá em Mateus 14,33, várias vezes fala, Jesus se despediu da multidão, Jesus se despediu do povo, para orar, e se retirava para orar. Então, mas não adianta você se retirar para orar, ir para um deserto para orar, se livrar de distrações, que a distração, Deus me mostrou hoje, é uma iniquidade, porque eu sei que se a distração, ela me rouba o meu tempo com Deus, é pecado. E se eu permito a distração todos os dias me roubar tempo do meu tempo com Deus, é iniquidade. E aí fica eu e você, às vezes, olhando aquela pessoa com pecado escandaloso, que escandaliza a igreja, que escandaliza, e a pessoa cai nesse pecado uma vez e repete, cai de novo. A gente fala, mas aquela pessoa tem que sair dessa iniquidade. Mas nós também estamos em iniquidade quando não liberamos perdão. Porque não estamos obedecendo a ordem de perdoarmos uns aos outros. De perdoar 70 vezes 7, infinitamente mais. Vem na tua mente, libera perdão novamente. Fala, eu quero ouvir a voz de Deus, eu não quero mais ouvir a voz da minha dor. Um coração que ele é preso no passado, nas ofensas e nas distrações, não ouve a voz de Deus. E aí, o que fica dentro? Confusão. A gente fica perdida, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe que direção tomar. A gente, às vezes, nos tornamos impulsivos, tomando decisões sem perguntar para Deus. E às vezes você perguntou para Deus, mas você não se livrou das coisas que impedem você de ouvir de volta. Você continua distraído com as... Marta, né? Lá em Lucas 10, 41 a 42, Jesus falou, Marta, você está ocupado com muita coisa, você está muito distraída, vem cá. Não precisa fazer muita coisa não, senta aqui. Escuta aqui a boa parte. A boa parte só é ouvida quando você se livra das distrações e das ofensas, porque você escolhe ouvir a voz de Deus. Então você vai liberar perdão, não para que você fique bem,
Não porque a pessoa merece ou não merece. Você libera perdão porque o Deus que você serve, o Deus que te criou, que te salvou, que te remiu, que te redimiu, merece o seu coração rendido. Senhor, eu quero ouvir tua voz. O que está impedindo de ouvir tua voz? É porque eu não tenho perdoado meu filho? É porque eu não tenho perdoado minha filha? É porque eu não perdoo meu cônjuge? É porque eu não perdoei meu pai e minha mãe? Eu quero perdoar. Toda vez que me vier esse assunto na cabeça, eu vou me encher da tua presença, porque eu não quero que a minha cabeça fique cheia de dores, eu quero que a minha cabeça fique cheia da tua presença. Então se retire das distrações, se afaste e vai buscar, porque você vai encontrar, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E sabe, a voz de Deus, ela vem como lá, Elias vem num sussurro. E se tiver distrações, muito barulho, você não vai ouvir. Porque um coração que ele é preso no passado, nas mágoas, nas ofensas e distrações do dia a dia, é um coração que vive em iniquidade. Hoje, quando eu tive esse entendimento de que a falta de perdão, a minha ligação com as distrações, me impedem de ouvir a voz de Deus, porque é uma iniquidade. Lá em Jeremias 29, Isaías 59, versículo 1 e 2 fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa te ouvir, mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, quando você não perdoa, é uma iniquidade, porque você sabe que tem que perdoar e continua não perdoando. E você tem que perdoar não porque a pessoa merece ou não merece, para você ficar leve ou para você deixar peso. É para você ouvir a voz daquele que precisa ser o dono da sua vida, o dono da sua história. Porque quando você ouve a sua dor, ao invés de ouvir a voz de Deus, você se exclui da graça de Deus. Lá em Hebreus, eu vou colocar na legenda a referência. Não se exclua da graça de Deus, guardando raiz de amargura, contaminando você, e há muitos. Porque quando a gente não perdoa, não faz mal só para você. Faz mal para todo mundo que convive com você, das pessoas que te amam. Pessoas que poderiam receber de você uma mensagem da graça, do céu, através de um olhar, de um abraço. Não pode, porque você está cheio de iniquidade. Eu sei que talvez você não concorde com isso. De eu falar que se você não perdoa, você está em iniquidade. Como assim? Iniquidade é quem está fazendo pecado aí, que expõe a igreja, que expõe o nome de... A falta de perdão também. Deus me trouxe esse entendimento. É uma iniquidade. E quando eu estou abraçado com a iniquidade, eu não ouço a voz de Deus. Então Deus, ele está falando. Mas você precisa se livrar da iniquidade, da falta de perdão, das distrações. Em nome de Jesus, lá em Jeremias 29, o 11, a partir do 11 fala, ele é que sabe. Ele é que sabe do nosso futuro e tem preparado coisas boas. E Deus não tem pensamentos ruins a nosso respeito, ele só tem pensamentos bons. Então por que você está confuso, você está aflito, você está ansioso? É uma sabedoria que você adquiriu com a sua experiência de vida, não é? E tem trazido o quê? Angústia, solidão, desespero. A sabedoria que vem do céu, ela não traz confusão, ela traz ordem. Que a sabedoria que vem de Deus para te ajudar no seu dia a dia, nas suas escolhas, nas suas decisões, porque você está buscando Ele fora, longe da iniquidade. Você vai ouvir a voz dele, é uma sabedoria vinda da parte dele que traz ordem, que não traz confusão, não traz condenação ou pressa de que as coisas se resolvam. Lá em Tiago 3, capítulo 3, versículo 17, porém a sabedoria que vem do alto, ela é antes pura, repleta de misericórdia, só tem frutos bons, é imparcial e sem hipocrisia. Tem ordem na sabedoria de Deus. Existem valores, existem princípios para que você escute a voz de Deus. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa te ouvir, mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero
agora na tua presença, render o meu coração. Eu me rendo à tua presença. Todo orgulho que me impede de abrir mão da iniquidade, do perdão e das distrações, eu coloco aos pés da cruz, porque diante da cruz isso não tem nenhum valor, porque o seu sangue derramado na cruz nos purifica de todo o pecado, nos arranca do lugar de confusão, de desespero, de angústia, porque restaura a nossa comunicação com o céu. Em nome de Jesus, abraço os meus irmãos nesta manhã e que eles tenham esse entendimento. Perdoe toda a iniquidade do nosso coração, coisas que a gente sabe que é pecado, sabe que está nos tirando a comunicação do Senhor conosco, mas continuamos fazendo. E dizemos aí, em alto e bom som, Deus não fala comigo, sendo que é algo que depende de mim e dos meus irmãos. Abrir mão do orgulho, ter um coração rendido e liberar perdão, mas para ouvir tua voz, porque a sua voz é mansa, é suave, não tem acusação, tem misericórdia, tem frutos bons, porque o Senhor só tem pensamentos bons a nosso respeito. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, que tem te prendido à iniquidade. Seja liberto agora em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida, que você possa se retirar para um lugar seguro e falar com Deus, ouvir Deus. O lugar seguro é um lugar longe de mágoas, de amarguras e longe de distrações. Deus está falando o tempo todo. Nós precisamos ouvir para não ficarmos num lugar de desordem, como está dizendo aqui em Tiago 3,17, porque a sabedoria do alto traz ordem ao caos da nossa vida e história. Um cheiro e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.